Diz assim a palavra de Deus, Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor. Pois tu não te comprases em sacrifícios. Se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar. Salmo 51, meus irmãos. A oração de um desviado. A oração, meus irmãos, de um homem segundo o coração de Deus, que se deixou enganar e endurecer pelas mentiras do pecado, contadas pelo seu próprio coração pecaminoso. Até os homens de Deus, as mulheres de Deus, os gigantes na fé, caem quando dão ouvidos ao mundo, ao inimigo de nossas almas e ao seu próprio coração pecaminoso. O que nós temos aqui é um homem que foi visitado por Deus através da sua palavra, por intermédio do profeta. E foi através da palavra de Deus que Davi foi quebrantado e ele chegou à convicção de pecado. Por isso, nós não podemos pregar outra palavra a não ser a palavra de Deus. Davi está dizendo: eu conheço as minhas transgressões. Consciência de pecado, convicção de pecado. Quando Davi pecou em adultério, quando Davi pecou tramando o assassinato do marido da mulher com a qual ele adulterou, ele passou provavelmente quase um ano sem se dar conta da maldade, da perversidade do seu pecado. Mas foi quando ele foi confrontado por Deus através do profeta, que lhe entrega a palavra, é que Davi cai sob convicção de pecado. Por isso,
Nós, meus irmãos, precisamos amar a palavra de Deus e ter um compromisso de pregá-la, porque Deus opera pela palavra e somente pelo poder do seu evangelho, da sua palavra, é que ele faz com que um coração orgulhoso, arrogante, altivo, prepotente, reconheça as suas transgressões. E é somente quando o homem percebe a gravidade dos seus pecados e o quanto ele é indigno do perdão, que ele consegue dimensionar a grandeza das misericórdias de Deus. Enquanto isso não ficar claro, que pecado é coisa grave, e que o homem é indigno do perdão, e portanto da restauração, é que ele valorizará a Deus e as suas misericórdias. É por isso que Davi, ele se lança na presença de Deus, sob o impacto convincente da palavra, que o leva ao arrependimento, para dizer: Deus, compadece-te de mim. E a base para tal pedido são as benignidades de Deus. Davi sabe que não há nada, absolutamente nada nele que justificasse a compaixão da parte de Deus. Ele também suplica a Deus para que apague as suas transgressões. Pecado é transgressão, é ultrapassar um limite, é quebrar uma lei. E ele pede para que o registro escrito desta transgressão, que encontra-se no livro divino, seja apagado. Ele também pede a Deus: lava-me completamente, porque entende que pecado é sujeira, é poluição na alma, no espírito e no ser. E ele suplica: purifica-me do meu pecado. E ele confessa: eu conheço os meus pecados. Contra ti somente pequei. A palavra pecado é uma palavra que pertence à esfera religiosa, e ela só faz sentido quando ela é usada para descrever a atitude do homem para com Deus. Essa semana passou um documentário numa TV, onde falava-se sobre o trânsito, e eu parei para ouvir e voltei, porque o narrador disse sobre os pecados do trânsito. Pecados pequenos, pecados grandes, e pareciam imagens de pessoas dirigindo, falando ao celular, sem cinto de segurança, e toda a reportagem, ela tratou das infrações das leis do trânsito como pecado. Mas esse conceito não pode ser usado para as leis do trânsito, ou mesmo as leis do país. Pecado é a desobediência para com as leis de Deus, porque todo pecado é pecado contra Deus e somente contra Deus. Mas alguém dirá: Davi pecou contra aquela mulher, Davi pecou contra o marido daquela mulher, Davi pecou contra os seus súditos. É verdade, mas todas as vezes que nós erramos para com alguém, quebrando um mandamento de Deus, é Deus a quem ofendemos em última instância. Por isso Davi reconhece: contra ti somente pequei. E pecar é fazer o que é mal aos olhos de Deus. Isso significa que o bem e o mal são conceitos distintos nas escrituras sagradas. Não há qualquer tipo de relativismo, onde mal para um é uma coisa, para outro é outra. Deus já estabeleceu o bem e o mal, o certo e o errado. E os olhos de Deus, eles significam essa onisciência divina, para nos ensinar que nenhum de nós pode estar longe ou coberto ou escondido da presença de Deus. Quando nós desobedecemos a Deus, fazemos o que é mal perante os seus olhos. E Davi admite o seu pecado, a sua culpa, e que pecou contra o seu Deus. Agora, meus irmãos, Davi prossegue. Eu fiz uma breve recapitulação daquilo que nós já vimos na vez passada, e ele confessa no verso 6, dizendo: eis que desejas que a verdade esteja no íntimo, porque a integridade, a veracidade da boca, das palavras e das atitudes, todas elas dependem da verdade no íntimo, no centro, na sede do ser humano. Enquanto a verdade de Deus não estiver dentro de nós, ela não estará na nossa boca e nem nas nossas atitudes.
E se a hipocrisia, ela nos revolta e nos deixa indignados, deixava muito mais ao próprio Deus e ao próprio Cristo, porque ninguém mais denunciou com tanta veemência a hipocrisia religiosa do que o próprio Jesus e o próprio Deus por intermédio dos profetas. Quando nós nos acomodamos externamente aos mandamentos, mas internamente não há verdade em nós, e ter a verdade, Davi reconhece que Deus deseja que a verdade dele esteja no nosso íntimo, porque a verdade de Deus liberta. A palavra de Deus é a verdade. Deus é verdadeiro. A mentira é do pecado. E quando a verdade está no íntimo, nós nos tornamos íntegros. Davi mentiu, Davi dissimulou, Davi enganou. E ele não pôde jamais agradar a Deus. Ele prosseguiu, embora tivesse com mentira no coração e na vida, ele prosseguiu participando das cerimônias religiosas do judaísmo, como nós estamos aqui agora. Só que Deus não se deixa subornar por adoração, nem por pompa de cerimônia, quando a verdade não está no íntimo. Essa conformação externa e essa prática da religiosidade, ela provoca nojo a Deus, em Deus. É isso que ele diz na sua palavra. Deus deseja que a verdade esteja no íntimo. Por isso Davi faz um pedido: faze-me conhecer, pois, a sabedoria no secreto da minha alma. Porque Davi foi tolo, e a tolice e a estupidez de Davi foi acreditar que, tendo mais uma mulher bonita consigo na cama, ele seria feliz e realizado. É a estupidez, é a sabedoria terrena, animal e diabólica que Tiago diz que há dentro do coração humano, quando ele acredita que a felicidade, a realização depende da quantidade de prazer que cada um de nós é capaz de usufruir. Por isso Davi está pedindo: Deus, tu desejas que a verdade esteja no íntimo, então faze-me conhecer a sabedoria. Sabe onde? No secreto da minha alma, no mais íntimo do meu ser. Eu quero conhecer a tua sabedoria, porque sábio é quem ama, porque amor satisfaz. Sexo sem amor nunca satisfez, não satisfaz, nem satisfará absolutamente ninguém. Davi faz um outro pedido: purifica-me com o isopo. Isopo era uma erva, era uma planta, e as pessoas pegavam um ramo daquilo e mergulhavam na água ou no sangue. De acordo com o livro de Levítico, quando a casa de alguém que havia se recuperado da lepra, ela deveria ser purificada, pegava-se essa planta. Talvez você já tenha visto na televisão alguém pegar um ramo de alguma planta, mergulhar e borrifar as pessoas com aquilo. O isopo é uma planta, e segundo o livro de Levítico, com o sangue de um sacrifício, deveria se mergulhar aquela planta ali e aspergir e borrifar no leproso e na sua casa para purificá-lo. E Davi está dizendo: o pecado é como a lepra, é uma doença, e ele está dizendo: purifica-me com o isopo. Só que esse isopo, esta planta, era mergulhada no sangue de um animal sacrificado. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus, e ele derramou o seu sangue, e é com o sangue de Cristo que Deus nos purifica dessa lepra, dessa doença mortal que é o pecado. E Davi tem consciência do que o pecado é. Somente depois de ter sido convencido por Deus por intermédio da sua palavra, é que ele dá nome aos bois. Pecado é como a lepra, e o que nós precisamos para ele é purificação. Por isso ele também diz: lava-me. E a palavra hebraica traduzida em português por lava-me também era usada no livro de Levítico como uma recomendação para um israelita após ter tido contato com um defunto. Quando um judeu tivesse contato com um corpo, ele se tornava cerimonialmente impuro, incapaz de entrar no templo e de adorar a Deus. E ele precisava ser submetido a um rito de purificação, a um banho. E ele está dizendo: lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Irmãos, a neve é muito branca. Davi conhecia a neve, e nós já vimos pela televisão, e alguns já viram pessoalmente a neve. Quando Deus, com o sangue do seu Filho, nos lava,
nós nos tornamos mais alvos do que a neve. Irmãos, está escrito no livro do Apocalipse que só entrará na Jerusalém celestial aqueles que alvejaram, aqueles que foram lavados, aqueles que estiverem com as vestes brancas e que foram lavados no sangue do Cordeiro. Mas se eu lavar uma roupa com sangue, ela fica vermelha. Mas o sangue de Cristo, meus irmãos, é um sangue que simboliza a sua vida derramada e concedida. Ela purifica, ela nos torna mais alvos do que a neve. Portanto, quem tem poder para perdoar e para purificar e para lavar é Deus. Então observemos uma coisa: Davi quer mais do que o perdão. Por quê? Ele quer purificação, ele quer ser lavado. Porque o perdão tem a ver com a limpeza do que ficou para trás. Mas a purificação tem a ver com um coração que deseja no momento presente não reincidir nos mesmos pecados. Com um coração que quer continuar na presença de Deus e desejando as coisas puras, boas, altruístas, nobres. Um coração puro. E Jesus disse que os limpos de coração verão a Deus. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. É verdade que limpeza total e purificação total só quando chegarmos ao céu. Mas nós devemos ser um povo que ama a santidade, anseia pela pureza e busca essa pureza. E só no sangue de Cristo, meus irmãos, é que nós encontramos a eficácia que lava e que purifica. E Davi está pedindo: Deus, perdoa-me, mais do que apagar o meu passado, me dê pureza de coração. Davi prossegue dizendo: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagastes, para que, no hebraico literalmente, dancem os ossos que esmagastes. Sim, a mão de Deus pesou sobre Davi. Ele conta no Salmo 32 que o sentimento de culpa, produto da mão divina que dia e noite sobre ele pesava, ela foi tal que Davi sentiu nos seus próprios ossos dor, e toda a sua alegria estiou e secou como um rio. E ele está pedindo: Deus, eu quero novamente ouvir o júbilo, eu quero novamente ouvir a alegria, e eu quero que o meu corpo, os meus ossos voltem a dançar de alegria na tua presença. Porque quando a mão de Deus pesa, irmãos, a ira de Deus, quando se manifesta na nossa vida, traz disciplina. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E Davi sabia que havia caído nas mãos do Deus vivo, e que a ira de Deus estivera sobre ele, esmagando-o. Mas agora ele pede: Deus, restaura-me e faze-me ouvir de novo a alegria. A verdadeira alegria, ela procede de Deus. Davi sabe, Davi conheceu todos os prazeres que esse mundo pode proporcionar. Se você pensa que já fez de tudo, Davi foi rei, Davi teve muitas mulheres, Davi teve muitas concubinas, teve todo o poder, tudo que você pode imaginar. Nenhum de nós aqui chega aos pés de Davi na experiência das coisas. Foi um homem de guerra, matou muitas pessoas, ele viveu muitas situações, mas ele sabia que a verdadeira alegria é a alegria, não a alegria do pecado, mas é a alegria que provém da presença de Deus. E é isso que ele está pedindo para Deus. Irmãos, se não houvesse prazer no pecado, ninguém pecava. Mas com certeza, a alegria que o pecado proporciona não chega aos pés da alegria que procede do coração de Deus. E Davi sabe isso muito bem. Por isso ele prossegue pedindo: esconde o teu rosto dos meus pecados. Deus não olha e apaga todas as minhas iniquidades. Ele se repete porque ele tem consciência de pecado e ele quer ser perdoado, ele quer ser purificado. Então, irmãos, como que antecedendo, por inspiração de Deus, o que Jesus ensinaria no futuro a Nicodemos, ele pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro.
O verbo criar, bará, é usada nas Escrituras somente para Deus. Só Deus pode criar, segundo o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, no princípio, criou, é o mesmo verbo. Deus do nada trouxe à existência tudo e todas as coisas. Um carpinteiro, ele está limitado pelas ferramentas e pela matéria-prima que dispõe para fazer qualquer coisa no uso das suas habilidades criativas. Mas Deus do nada trouxe o universo à existência. E Davi está dizendo, cria. Ele está pedindo um ato criador de Deus. Ele está dizendo, Deus, não há matéria-prima em mim, não há nada em mim que o Senhor possa aproveitar. Portanto, cria um novo homem. Aqui Davi está dizendo, eu quero recomeçar de novo. Eu quero ser um novo homem, uma nova criatura. Exatamente o que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, você tem que nascer de novo. Só se entra no mundo por nascimento. Ninguém entrou na terra e viu a terra a não ser por nascimento. E para entrar no céu e ver o céu, tem que nascer de novo. E aquele mestre disse, como posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus estava falando sobre um novo nascimento. E Davi está pedindo exatamente isso. Cria, faz de mim um novo homem, uma nova mulher. Davi percebe que chegou a um ponto que tem que ser feito de novo, um novo homem, um novo ser. E essa deve ser a oração daquele que, caído em pecado, se dá conta de que tem um passado do qual quer se livrar, de um passado que não quer repetir no presente, para não comprometer o futuro, e ele pede, cria em mim um coração puro. Só Deus tem esse poder. Nosso coração é pecaminoso. Davi já havia dito, eu nasci em iniquidade. Ele está falando sobre o pecado que nós herdamos de Adão. Já nascemos com uma natureza pecaminosa. Todas as nossas inclinações, nós pecamos porque somos pecadores. Não somos pecadores porque pecamos. A razão que explica o fato de vivermos transgredindo as leis de Deus é o fato de que somos pecadores, por isso pecamos, é a natureza pecaminosa. E o que Davi está pedindo é, cria em mim um coração puro. Cria, Deus, está aí no versículo de número 10, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito estável. Davi queria estabilidade. Por quê? Porque muitos de nós somos tão instáveis. Agora estamos nos picos de fervor. De repente nós nos encontramos nas depressões da carnalidade e do mundanismo. E todo e qualquer vento de doutrina nos leva para cá e nos leva para lá. Davi experimentou as flutuações e ele quer estabilidade, um espírito estável, firmeza, não ficar vai e vem, é com Deus e somente com Deus. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Davi está se lembrando de Saul, a vida de Saul, que ele bem conheceu, um homem ungido por Deus com o seu espírito, portanto capacitado para reinar. O espírito de Deus se retirou de Saul e Deus o rejeitou. Davi sabe que pecou gravemente e que Deus tem todo o direito de retirar o seu espírito. Eu não vou entrar nesta questão, mas no Antigo Testamento o Espírito Santo não era uma dádiva permanente. Ele era dado para ungir, visando capacitar para cumprir propósitos. Somente no dia de Pentecostes é que o Espírito é dado de uma vez por todas e para sempre. É o batismo no Espírito, dado para nunca mais ser removido e nem retirado. Mas no Velho Testamento não. Por isso Davi está dizendo, não retires de mim o teu espírito, e não me rejeites como tu rejeitaste Saul, embora Davi já tenha confessado que o juízo de Deus é justo.
Uma das evidências da convicção de pecado é quando nós reconhecemos a perfeição do juízo de Deus. É impossível um juiz julgar e todos os seus juízos serem retos e justos e agradar a todos. Todos os juízes também são humanos e podem errar quando julgam, mas a Bíblia diz que os juízos de Deus são perfeitos, e Davi reconhece que ninguém pode atribuir culpa, excesso a Deus quando ele julga. E Paulo vai repetir isso em Romanos 3, se Deus permitir, veremos isso dentro de poucos dias. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Irmãos, a salvação não se perde, mas a alegria dela se perde. E quando o crente perde a alegria da salvação, ele se torna um crente triste, ele não tem prazer em adorar, ele se desliga, se desvincula, ele perde toda aquela satisfação com Deus e com as coisas de Deus. E o que Davi está pedindo é: restitui-me a alegria. Davi era um compositor, e ele compôs e cantou hinos de louvor a Deus. É verdade, muitos diriam, Davi deve ter tido uma tarde daquelas com Betseba no seu quarto real, mas a alegria que ele teve com o prazer proporcionado pelo adultério e pelo pecado não compensou as consequências. É um tipo de prazer que produz dor, é uma alegria que produz tristeza, porque ele feriu, ele magoou, ele levou à morte pessoas inocentes. Essas são as consequências do pecado, e ele pede: restitui-me a alegria da tua salvação. A salvação é de Deus, é um dom gratuito, lhe pertence, e Davi reconhece da tua salvação. E sustém-me com um espírito voluntário, disposto a te servir alegremente, e não por coerção, por obrigação ou constrangimento. Então, disse Davi, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e pecadores se converterão a ti. Muitos querem exercer o ministério da palavra, mas estão com as vidas desajustadas, tortas, em pecado. Davi diz: então, Deus, se me perdoares, se me purificares, se me lavares, se esconderes o teu rosto dos meus pecados, se apagares as minhas iniquidades, se criares em mim um coração puro, se não me lançares fora da tua presença, e nem retirares de mim o teu espírito, então, restaurado, consertado por ti, eu estarei apto, em condições de ensinar os transgressores os teus caminhos. Esse é o dever de cada um de nós. Mas os irmãos observem o pré-requisito: quem está em pecado, com a vida tortuosa, quem está, meus irmãos, com a vida desajustada, tem que passar, tem que entrar numa oficina, tem que ir para o estaleiro, tem que abandonar temporariamente o ministério da palavra, para poder se consertar com Deus, ser restaurado, para ser apto e estar em condições de ensinar os pecadores os teus caminhos. Quem está extraviado dos caminhos não pode ensinar a extraviados os caminhos nos quais não trilha. E ele disse: pecadores se converterão, porque quando os caminhos de Deus são ensinados, o produto da palavra é a conversão dos pecadores. Davi, meus irmãos, prossegue: livra-me dos crimes de sangue. Ele deve estar se referindo à morte de Urias e outras, com certeza. Deus da minha salvação, e o produto desse livramento será: cantarei alegremente a tua justiça. Abre os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor, pois tu não te comprases em sacrifícios, diz o Davi, e se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. Meus irmãos, Saul recebeu uma ordem para exterminar os amalequitas.
E ele, para obedecer a Deus, desobedeceu a Deus. Ele poupou o rei e o melhor do gado, do rebanho. E ele disse que a razão para ter desobedecido era para obedecer. Deus não quer que ninguém o desobedeça para desobedecê-lo. Ele queria fazer um grande holocausto para Deus e desobedeceu a Deus. E Deus pergunta: eu tenho prazer no sacrifício ou na obediência? No que o Senhor se deleita mais? Em sacrifícios? Em ofertas? Em conformação externa às regras e aos ritos e cerimônias? Ou a um coração obediente? Obedecer é melhor do que sacrificar. Davi não está dizendo que Deus não tem nenhum tipo de prazer nos sacrifícios, porque foi Deus quem estabeleceu o sistema sacrificial para apontar para o Cordeiro de Deus. O que Deus está dizendo é que quando uma pessoa não está arrependida, quando o coração daquela pessoa não está verdadeiro, não adianta apresentar a Deus presentes, não adianta trazer no altar de Deus ofertas, porque Deus não aceita. Deus não aceita sacrifícios de animais sem arrependimento. O sangue de bodes, o sangue de touros não pode expiar a culpa do homem. Mas quando o homem, em sincero arrependimento sobre a cabeça do animal, sacrifica o animal, transferindo para ele toda a sua culpa e seu pecado, Deus aceita o sacrifício de um homem cujo coração está verdadeiramente arrependido. Por isso Davi está dizendo que o sacrifício aceitável, aquele sacrifício que Deus aceita, é o espírito quebrantado. Um espírito que não é quebrantado, que é altivo, arrogante, de nariz em pé. Quebrantado, meus irmãos, é uma pessoa que ela está enfraquecida, quebrada na presença de Deus. É um quebrantamento, é uma rendição, é uma entrega, é um reconhecimento de fraqueza. Deus quer que os seus adoradores tenham um espírito quebrantado. Por isso Jesus disse que Deus oculta as verdades preciosas dele aos sábios e entendidos, porque o espírito dos sábios e dos entendidos é arrogante. O coração quebrantado e contrito não desprezarás. Observem, Deus procura corações. Deus não quer saber se você entrou aqui com um relógio de marca, se o seu sapato é um sapato de couro alemão, se a sua gravata, ou se o seu terno, ou se o seu óculos é de marca. Deus não quer saber como você é por fora. Isso para Deus não tem valor nenhum. Deus quer saber o seu coração. Se o seu espírito está quebrantado, se o seu coração está contrito, arrependido, reconhecendo a sua incapacidade, a sua pequenez, a sua insignificância. Deus não despreza um homem, uma mulher. A Bíblia diz, meus irmãos, que não houve nenhum homem que tenha feito tanto mal à nação de Israel como o rei Manassés. Mas quando aquele homem se humilhou, quando o espírito daquele homem se quebrantou, quando o coração daquele homem se tornou contrito, Deus o ouviu. E tem gente que diz que o Deus do Velho Testamento é irado, porque um camarada como Manassés, o rei Manassés, era para ter morrido esquartejado de tanta coisa ruim que aquele homem fez. Mas Deus o ouviu. Que coisa fantástica. Acabe. A Bíblia diz que Deus não acabou com Acabe porque ele se humilhou. Deus manda dizer, ele se humilhou. Olha como Deus é bom. Acabe, um rei terrível, mas ele se humilhou. Um coração contrito, um coração quebrantado, Deus não despreza. Quando nós chegamos aqui com um coração altivo, vaidoso, cheio das nossas ideologias, julgando a Deus e a palavra de Deus, Deus despreza. Deus não aceita, mas um coração quebrantado e um espírito contrito, sim. Então, quem tiver um coração assim, traga seu dízimo e Deus vai aceitar seu dízimo. Traga a sua oferta, Ele vai receber a sua oferta. Vem aqui, faça um solo, Ele vai aceitar o seu louvor. Toque um instrumento, Ele aceitará
o que você vai fazer. Tudo quanto você ofertar será aceito, se Deus lhe aceitar. Portanto, entendamos que a essência da adoração é o coração. Antes de observar os atos de adoração do seu povo, Deus observa o seu povo. Antes de Deus olhar o que eu lhe ofereço, Ele me olha. E se Ele me rejeitar, não adianta o que eu estou dando para Ele. Nada suborna, nada compra Deus. Portanto, lembre-se, o coração quebrantado, o espírito contrito, Deus não despreza. Faça como Davi, humilhe-se, quebrante-se, sob o poder da palavra, reconheça seus pecados e suas culpas. Peça para ser lavado, não mais com esopo, mas com o sangue de Cristo, para que Deus o perdoe, para que Deus crie em você um coração puro, para que Deus faça de você um novo homem, uma nova mulher. Se você acha que é sua matéria-prima, que você é muito bom e Deus pode aproveitar muita coisa, saiba que Deus não faz reformas, Deus não faz meia sola, Deus faz tudo novo, e Deus só faz de você e de mim um novo homem e uma nova mulher a partir do arrependimento profundo, do arrependimento sincero. Arrependa-se, confesse seus pecados, busque a Deus de todo o coração, peça perdão, peça pureza, peça para andar na presença de Deus. Faça como Davi, você será restaurado, você será perdoado, você será salvo. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, ore, clame a Deus nesse momento como fez Davi.